Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Psicoterapia Alfa. É uma alegria ter você aqui nesse espaço de desenvolvimento, de consciência e de um grande crescimento emocional. Hoje nós vamos falar sobre o tema essencial dentro de qualquer processo terapêutico, a resiliência, o que realmente significa e como colocar em prática na vida real. Bem, quando falamos em resiliência, muitas pessoas ainda associam a palavra à ideia de aguentar firme, de suportar tudo, ser forte o tempo inteiro. Isso. Mas, do ponto de vista terapêutico, resiliência não é suportar em silêncio, não é endurecer o coração e muito menos fingir que nada está acontecendo. Resiliência é a capacidade de se reorganizar emocionalmente depois de uma queda. Sim, é sentir o impacto de uma frustração, de uma decepção, de uma recaída, mas não permanecer paralisado nela. É atravessar a experiência, aprender com ela e ajustar a rota. A pessoa resiliente não é aquela que não sofre. Ela sofre, sente, chora se for preciso. A diferença é que ela transforma a dor em informação. Ela pergunta: o que essa situação está me mostrando sobre mim? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Por exemplo, pense em alguém que inicia um processo de mudança, seja na alimentação, na saúde, no emocional, em um relacionamento ou na carreira. E em determinado momento tem uma recaída. A mente fragilizada costuma dizer: eu não consigo, eu sempre estrago tudo, não adianta tentar. Mas a postura resiliente é outra. Ela analisa, ela observa o contexto, ela investiga. O que aconteceu antes dessa recaída? Eu estava cansado, estressado, ansioso? Me organizei mal? Ignorei meus limites? Perceba a diferença. Ao invés de se identificar com o erro, a pessoa começa a escutar o erro. E isso muda completamente o resultado. Resiliência é sair da identidade do fracasso e assumir a postura de pesquisador da própria vida. Sim, muitas vezes as recaídas não são fraquezas. Elas são sinais de um padrão emocional ainda não resolvido. Pode ser medo de crescer, medo de assumir responsabilidades maiores, medo de sair da zona de conforto. Pode ser também uma crença inconsciente de não merecimento. E quando a pessoa começa a avançar, algo interno puxa o freio. Por isso, desenvolver resiliência exige consciência emocional. Exige uma postura por trás da resiliência. E o que existe aí? Ela envolve regulação emocional, aprender a pausar antes de reagir. Envolve autocompaixão equilibrada, não se destruir por um erro, mas também não se acomodar nele. Envolve clareza de propósito, não saber para onde você está indo. E envolve flexibilidade, ou seja, entender que ajustes fazem parte do caminho. Na prática do dia a dia, isso significa algumas atitudes simples e poderosas. Depois de uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que eu senti? O que eu pensei? O que eu aprendi? O que farei diferente? Essa reflexão transforma a emoção em estratégia. Antes de reagir impulsivamente, faça 3 respirações profundas e pergunte: essa atitude me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é o lugar onde a resiliência nasce. No ambiente de trabalho, uma crítica pode ser vista como um ataque pessoal ou como um ajuste técnico. Na vida emocional, um término pode ser visto como um abandono ou como oportunidade de revisar padrões. Na saúde, um diagnóstico pode gerar desespero ou despertar reorganização de hábitos. A diversidade é a mesma. O que muda é o posicionamento interno. Sim.
dentro do acompanhamento terapêutico, a resiliência não é deixada ao acaso. Ela é observada e fortalecida de forma estruturada. A cada semana avaliamos como você reagiu aos desafios, quais gatilhos surgiram, como você se regulou emocionalmente e onde ainda precisa de ajustes. Isso permite evolução real e não é apenas motivação, é estratégia emocional aplicada. E ao longo do processo, você começa a perceber mudanças concretas. Antes eu reagia no impulso, hoje eu pauso. Antes eu me culpava, hoje eu analiso. Antes eu desistia, hoje eu ajusto. Essa percepção fortalece sua autoconfiança. E quando a autoconfiança cresce, a vida deixa de ser vivida em um modo de defesa e passa a ser vivida em modo de construção. Resiliência não significa ausência de dor, significa presença de estrutura interna. E essa estrutura pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, pode ser fortalecida. A cada desafio enfrentado com consciência, você amplia sua capacidade de reorganização emocional. Ao invés de temer as quedas, você aprende a usá-la como ponto de ajuste. Ao invés de fugir das dificuldades, você começa a atravessá-las com maior maturidade. E é exatamente nesse ponto que começa uma transformação profunda, não apenas de comportamento, mas de identidade emocional. No primeiro momento, estávamos sim falando sobre como a resiliência, até agora, não é simplesmente aguentar, mas sim reorganizar internamente. Agora eu quero aprofundar com você um ponto muito importante. Por que algumas pessoas conseguem se reerguer com mais facilidade, enquanto outras permanecem presas na dor, na frustração ou na sensação de incapacidade? A resposta não está na intensidade do problema, está na estrutura emocional construída ao longo da vida. Muitas vezes, a forma como reagimos hoje foi moldada lá atrás, na infância. Se uma criança cresceu em um ambiente onde errar era sinônimo de punição ou crítica constante, ela pode desenvolver medo de falhar. E esse medo, na vida adulta, paralisa tentativas, enfraquece decisões e aumenta a autossabotagem. Por isso, desenvolver resiliência também significa revisar crenças antigas. Pergunte-se: quando eu erro, o que eu digo para mim? Eu me trato como alguém em aprendizado ou como alguém incapaz? Essa autoavaliação é profunda, porque a forma como você conversa consigo mesmo determina sua capacidade de se reerguer. Existe algo muito importante dentro da psicoterapia: a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade reorganiza. Quando você diz "eu sou um fracasso", você está assumindo culpa e identidade negativa. Quando você diz "eu cometi um erro e preciso ajustar minha estratégia", você assume responsabilidade. Resiliência é maturidade emocional para assumir responsabilidade sem se destruir. Outro ponto fundamental é entender que o sistema nervoso influencia diretamente nossa capacidade de adaptação. Quando vivemos em estado constante de estresse, ansiedade ou hipervigilância, o cérebro interpreta qualquer desafio como ameaça. E quando há ameaça, há defesa. E quando há defesa, há rigidez. Uma pessoa em constante estado de alerta tem mais dificuldade de ser resiliente porque seu corpo está preparado para lutar ou fugir, não para refletir. Por isso, regular o corpo é parte essencial do processo. Respiração consciente, sono adequado, alimentação equilibrada, movimento físico. Esses elementos não são apenas físicos, eles criam estabilidade neuroemocional. Quanto mais equilíbrio está o seu sistema nervoso,
quanto mais equilibrado ele estiver, maior sua capacidade de analisar situações com clareza. Agora vamos falar sobre um aspecto delicado, o medo de crescer. Sim, muitas vezes a pessoa não falha porque é incapaz. Ela falha porque cresce ou crescer exige responsabilidade. Exige sair da zona conhecida, exige abandonar padrões antigos. É inconscientemente pensarmos que, de fato, o cérebro ele prefere o conhecido, mesmo que seja desconfortável. É por isso que algumas pessoas, quando começam a evoluir, seja financeiramente, emocionalmente ou fisicamente, sentem ansiedade ou insegurança. O novo exige adaptação. A resiliência não é apenas suportar o difícil, é também sustentar o novo. Sustentar um novo nível de autoestima. Sustentar uma nova rotina saudável. Sustentar um novo padrão de relacionamento. E isso exige reorganização interna constante. Outro ponto que precisamos considerar é a diferença entre resistência e persistência. Resistência é lutar contra a realidade. Persistência é ajustar-se à realidade e continuar o quê? Continuar caminhando. Se algo não saiu como esperado, você pode insistir da mesma forma, repetindo a mesma estratégia, ou pode adaptar sua abordagem. Resiliência envolve estratégia, não é teimosia. Dentro do processo terapêutico, nós trabalhamos muito com a construção de pequenos avanços, porque a mente precisa experimentar progresso. Se a meta é grande demais, o cérebro ativa o medo. Se o passo é pequeno e consistente, o cérebro registra competência. Sim, se o passo é pequeno e consistente, o cérebro registra competência. Por isso, um dos caminhos práticos para desenvolver resiliência é dividir metas em microetapas. Ao invés de pensar, eu preciso mudar completamente minha vida, pense, o que eu posso ajustar hoje? Uma pequena mudança consistente gera confiança. Confiança gera estabilidade emocional. Estabilidade fortalece resiliência. Também é importante entender que resiliência não significa não pedir ajuda. Pelo contrário, a pessoa resiliente reconhece quando precisa de apoio. Isolamento enfraquece. Conexão fortalece. No acompanhamento terapêutico, quando avaliamos semanalmente suas reações, estamos ajudando você a perceber padrões que talvez sozinho você não enxergaria. Estamos organizando dados emocionais para que você construa clareza. E clareza reduz o quê? Sofrimento desnecessário. Agora, eu quero trazer uma reflexão importante. A forma como você interpreta uma situação é mais determinante do que a situação em si. Dois indivíduos podem passar pelo mesmo evento e reagir de forma completamente diferente. Um interpreta como prova de capacidade, outro interpreta como fase de aprendizado. A interpretação ela é construída a partir de crenças, e crenças podem ser revisadas. Se você acredita que errar é fracassar, sua resiliência será frágil. Se você acredita que errar é parte do crescimento, sua resiliência se fortalece. Isso não é pensamento positivo vazio, é reestruturação cognitiva consciente. Quando trabalhamos isso em terapia, não estamos ignorando a dor, estamos ensinando o cérebro a processá-la de maneira construtiva. Outro ponto importante é aprender a diferenciar emoção de identidade. Você pode sentir medo sem ser medroso. Você pode sentir tristeza sem ser fraco. Você pode sentir insegurança sem ser incapaz. Resiliência envolve essa separação. Sim, quando você entende que emoções são estados, vamos dizer sim, transitórios, você deixa de se definir por elas. E isso cria liberdade emocional. Também precisamos falar sobre comparação. Comparar seu processo com o de outra pessoa enfraquece sua estrutura interna. Cada indivíduo tem história,
tem um contexto, uma estrutura emocional diferente individual. E resiliência é isso, é um processo individual. Dentro do acompanhamento estruturado, você aprende a medir seu progresso com base em quem você era ontem, não em quem outra pessoa é hoje. Essa mudança de referência é extremamente libertadora. Outro exercício prático para fortalecer resiliência é criar um histórico de superações. Faça uma lista mental ou escrita de situações difíceis que você já atravessou. Quantas vezes você achou que não daria conta e deu? Quando você resgata evidências do seu próprio passado, fortalece sua autoeficiência. E autoeficiência é combustível para a resiliência. Também é importante aprender a tolerar desconfortos sem reagir imediatamente. Desconforto não é perigo, desconforto é expansão. Quando você inicia uma nova rotina, um novo comportamento ou um novo padrão emocional, é natural sentir estranheza. Resiliência é permanecer no processo mesmo diante dessa estranheza inicial. E à medida que você sustenta esse novo comportamento, o cérebro começa a registrá-lo como familiar. O que antes era difícil torna-se natural. O que antes parecia impossível torna-se rotina. Esse é o poder da adaptação consciente. E dentro do tratamento individualizado, esse movimento é acompanhado de forma técnica, não é apenas motivacional. Nós observamos indicadores claros: capacidade de autorregulação, redução de impulsividade, melhora na tomada de decisão, aumento de consistência. Esses indicadores mostram evolução real. Você começa a perceber que não reage mais da mesma forma que antes, que suas quedas são menos intensas, que sua recuperação é mais rápida. E essa recuperação rápida é um sinal concreto de fortalecimento da resiliência. A vida continuará apresentando desafios, isso é inevitável. O que se transforma é a sua estrutura interna para enfrentá-los. E quando a estrutura interna se fortalece, você deixa de viver em constante ameaça e passa a viver com um senso de competência emocional. Você começa a confiar em si mesmo. E essa confiança não vem de ausência de problemas, mas da certeza de que você sabe se organizar diante deles. E é a partir dessa reorganização contínua que novos níveis de maturidade emocional começam a surgir, abrindo espaço para compreendermos camadas ainda mais profundas do processo de crescimento interno. Sejam de fato conhecido esse conhecimento sobre nós. Nós estamos aprofundando o tema da resiliência e à medida que avançamos, você pode perceber que não estamos falando apenas de suportar desafios, mas de construir uma estrutura emocional sólida o suficiente para atravessá-lo com consciência. Agora eu quero conduzir você para um nível ainda mais profundo dessa reflexão. Existe uma diferença muito importante entre sobreviver e se desenvolver. Sobreviver é reagir às circunstâncias. Desenvolver-se é utilizar as circunstâncias como ferramenta de crescimento. Muitas pessoas passam anos apenas sobrevivendo emocionalmente. Resolvem crises, apagam incêndios, reagem a problemas, mas não necessariamente crescem com eles. E isso acontece porque falta elaboração. A elaboração emocional é o processo de digerir uma experiência. Assim como o corpo precisa digerir o alimento para extrair nutrientes, a mente precisa processar as experiências para extrair aprendizado. Quando uma situação difícil não é elaborada, ela se transforma em padrão repetitivo. Você já percebeu como algumas pessoas vivem os mesmos conflitos em ciclos diferentes? Mudam os personagens, mas a dinâmica é semelhante. Isso não é azar, não. É padrão não elaborado. Resiliência exige elaboração. Pergunte-se: o que essa situação ativou em mim? Qual medo antigo foi tocado? Qual crença foi reforçada? Muitas vezes, uma frustração atual desperta uma dor antiga que não foi resolvida.
Por exemplo, uma crítica no ambiente de trabalho pode ativar memórias emocionais de rejeição na infância, e naquele momento, a reação deixa de ser proporcional ao fato presente, torna-se uma reação acumulada. Resiliência também é separar passado de presente. Quando você aprende a identificar que a intensidade da emoção está ligada a experiências anteriores, você ganha poder de escolha. Você pode dizer internamente: isso que estou sentindo é maior do que o fato atual? Existe algo antigo aqui. Essa consciência reduz impulsividade. Outro ponto fundamental é entender que o cérebro busca coerência, não verdade. Se você construiu ao longo da vida a crença de que não sou suficiente, seu cérebro buscará evidências para confirmar essa ideia. Mesmo quando houver sucesso, ele pode minimizar. Quando houver erro, ele amplifica. Por isso, fortalecer resiliência envolve revisar narrativas internas. Qual é a história que você conta sobre si mesmo? Você se enxerga como alguém que sempre falha ou como alguém em constante evolução? A narrativa molda a percepção molda a emoção molda a reação. E assim o ciclo se mantém ou se transforma. Dentro do acompanhamento terapêutico, nós ajudamos você a identificar essas narrativas invisíveis. Muitas vezes elas operam no automático. A pessoa diz: eu sempre estrago tudo. Mas, quando analisamos os fatos, percebemos que houve tentativas, avanços, superações. A generalização era uma distorção cognitiva. Resiliência é substituir generalização por análise objetiva. Agora, eu quero falar com você sobre um aspecto delicado: o medo da frustração. Algumas pessoas evitam tentar para não se frustrar e, paradoxalmente, essa evitação gera mais frustração ao longo do prazo. E a resiliência não elimina a possibilidade de frustração. Ela ensina a atravessá-la, sim. Quando você entende que frustração faz parte do processo de crescimento, ela perde o poder de paralisar. É importante lembrar que o crescimento emocional é desconfortável. Aprender a impor limites pode gerar culpa. Aprender a dizer não pode gerar medo de rejeição. E aprender a mudar hábitos pode gerar ansiedade. Mas o desconforto do crescimento é diferente do desconforto da estagnação. O primeiro é temporário e construtivo. O segundo é prolongado e desgastante. Resiliência é escolher o desconforto que gera evolução. Outro ponto essencial é a construção de tolerância emocional. Tolerância emocional é a capacidade de permanecer presente diante de sentimentos difíceis sem tentar anulá-los imediatamente. Muitas vezes buscamos distrações, fuga ou anestesia, mas evitar a emoção impede o aprendizado. Quando você aprende a permanecer alguns minutos com uma emoção desconfortável, observando-a sem julgamento, você fortalece sua capacidade de autorregulação. E autorregulação é base de resiliência. Pergunte-se: eu fujo das emoções difíceis ou aprendo com elas? Existe também uma relação direta entre resiliência e identidade. Quem você acredita que é? Se sua identidade está baseada em fragilidade, qualquer desafio reforça essa crença. Se sua identidade está baseada em aprendizado contínuo, cada desafio se torna treino. Identidade não é algo fixo, ela é construída. E dentro do processo terapêutico, você começa a reconstruir essa identidade com base em evidências reais de superação. Outro ponto importante é a gestão de expectativas. Expectativas irreais aumentam frustração. Expectativas ajustadas aumentam a consistência. Resiliência não significa esperar que tudo dê certo. Significa saber que, mesmo quando algo não sai como planejado, você tem recursos internos para reorganizar. Quando uma pessoa começa a desenvolver essa confiança interna, algo muito interessante acontece. Ela deixa de viver em constante estado de antecipação negativa. A ansiedade diminui porque ela sabe que saberá lidar.
E essa é uma das maiores transformações emocionais que podemos alcançar. Resiliência também envolve limites. Limite não é rigidez, é proteção emocional. Quando você aprende a dizer não para situações que drenam sua energia, você preserva recursos internos para enfrentar desafios que realmente importam. Sem limites claros, a pessoa se sobrecarrega e sobrecarga constante enfraquece a capacidade de adaptação. Outro aspecto essencial é reconhecer progresso invisível. Nem toda evolução é imediatamente perceptível. Às vezes, o avanço está na forma como você pensa, não apenas no resultado externo. Antes de você demorava dias para se recuperar de uma frustração. Hoje, talvez demore horas. Isso é progresso. Antes você reagia impulsivamente. Hoje você reflete antes de agir. Isso é progresso. Resiliência também é reconhecer pequenas vitórias. Quando reconhecemos pequenas vitórias, reforçamos circuitos neurais de competência. E quanto mais o cérebro registra a competência, mais ele se sente seguro para enfrentar desafios maiores. Também precisamos falar sobre responsabilidade emocional. Ser resiliente não significa controlar tudo o que acontece. Significa assumir responsabilidade sobre sua resposta. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla a sua postura diante dele. Essa diferença traz liberdade. Ao longo do acompanhamento estruturado, você começa a perceber que não está apenas resolvendo problemas pontuais, está construindo uma base emocional mais estável. E essa base muda sua relação com o futuro. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser responsabilidade. Você começa a se enxergar não como vítima das circunstâncias, mas como participante ativo da própria trajetória. Resiliência é essa mudança de posicionamento interno. E quanto mais você treina essa postura, mais natural ela se torna. A vida continuará trazendo sim desafios, transições, mudanças inesperadas, mas a estrutura emocional fortalecida, cada desafio deixa de ser um abalo profundo e passa a ser um ajuste necessário dentro de um processo maior de amadurecimento. E é justamente nesse ponto que começamos a compreender que resiliência não é apenas uma habilidade emocional, é um estilo de funcionamento interno que redefine a forma como você enxerga a si mesmo, suas experiências e o seu próprio potencial de transformação. E é a partir dessa compreensão que podemos avançar ainda mais dentro desse processo de crescimento e construção emocional consciente. Nós estamos nos aprofundando, sim, nos aprofundando nesse tema tão especial, o tema da resiliência. E à medida que avançamos, você pode perceber que não estamos falando apenas de suportar desafios, mas de construir uma estrutura emocional sólida e eficiente para tratá-los com consciência. E certamente cada adversidade que você enfrenta com consciência, de fato amplia a sua estrutura interna. E cada vez que você decide não repetir um padrão antigo, você cria um novo caminho neural. E cada vez que você escolhe permanecer no processo ao invés de resistir, isso vai de fato fortalecer sua identidade. E é exatamente por isso que criamos um método. É exatamente por isso que criamos uma estrutura de acompanhamento e não apenas mensagens, palavras jogadas ao vento. Na psicoterapia alfa, nós não trabalhamos crescimento emocional de forma solta e desorganizada. Nós trabalhamos com método, com estratégia, com acompanhamento contínuo, porque crescimento sem estrutura gera recaída, estrutura gera consolidação, isso mesmo. E é dentro dessa visão que nasce um dos nossos projetos que está transformando vidas, o Circuito Alfa 360 Insegurança. Esse projeto foi desenvolvido para trabalhar exatamente as raízes da insegurança, da autossabotagem, do medo, do crescimento e do bloqueio de merecimento. Ele não é apenas um curso, é um processo estruturado de reprogramação mental, de fortalecimento emocional e uma construção de identidade segura.
E aqui vai mais uma frase para você refletir. Que insegurança não é destino, não. É um padrão que pode ser reconfigurado. Além do Circuito Alpha 360, nós temos cursos disponíveis em plataformas desenvolvidas para quem deseja aprofundar conhecimento em saúde emocional, reprogramação mental e desenvolvimento humano. E para aqueles que sentem um chamado de atuar profissionalmente, nós temos formação para terapeutas, uma formação sólida, prática e aplicada, que prepara profissionais para atuar com ansiedade, depressões, pânico, insegurança, reestruturação emocional com responsabilidade técnica e muito mais. Porque o mercado precisa sim, precisa de profissionais preparados, mas acima disso, pessoas precisam de apoio estruturado. Se você deseja conhecer mais sobre nossos projetos, formações e atendimentos, acesse o nosso site www.psicoterapiaalfa.com e acompanhe também o nosso Instagram, @psicoterapiaalfa, @psicoterapia.alfa. Lá você encontra conteúdos diários, reflexões, orientações e informações sobre nossos programas. Voltando ao nosso tema central, quero que você compreenda algo decisivo. Resiliência não é um traço de personalidade fixo, ela é um processo de fortalecimento progressivo. No início, você pode ainda agir com medo. Depois, você começa a pausar. Mais adiante, você começa a escolher melhor. E com o tempo, você começa a confiar. E resiliência é confiança construída na prática. Podemos dizer que não existe transformação duradoura sem constância. E constância não nasce da motivação, nasce da decisão. Resiliência é decisão diária. É decidir continuar mesmo quando não há aplausos. É decidir ajustar mesmo quando não há erro. É decidir crescer mesmo quando não há grandes crescimentos. Sim, e ao longo desse processo, você começa a perceber algo extraordinário. Os desafios deixam de parecer gigantes, não porque diminuíram, mas porque você cresceu. E quando você cresce internamente, sua percepção muda. O que antes parecia ameaça, hoje parece treino. O que antes parecia fracasso, hoje parece ajuste. O que antes parecia limite, hoje parece transição. Resiliência transforma percepção e percepção transforma realidade. E no final das contas, podemos dizer que resiliência é liberdade interna e liberdade de escolher como reagir, liberdade de crescer com cada experiência, liberdade de não ser definido por erros passados. E quando você compreende que pode se reorganizar sempre que necessário, você descobre algo poderoso. Você pode recomeçar quantas vezes for preciso, mas cada vez mais forte, mais consciente e mais estruturado. E é exatamente nesse ponto que a resiliência deixa de ser apenas um conceito e passa a ser um estilo de vida emocional sólido, maduro e estrategicamente construído.